Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência, né, com a palavra, com o amor e com a misericórdia do Senhor. Bem, então a gente hoje está no sexto domingo do tempo comum e nesse contexto a gente vai muito voltar nas origens, né? No livro do Gênesis, lá na origem de todas as coisas. Porque lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, vai dizer que Deus nos fez para o céu. Deus criou o homem no paraíso e para o paraíso. Então Deus criou o homem para uma finalidade e um destino. Mas ele deixou esse homem livre. Ele não criou o homem e ficou em cima dele, controlando, querendo que o homem fosse um escravo dele, querendo que o homem só fizesse a vontade dele. Deus a todo tempo vai deixar esse homem livre para que ele faça as suas escolhas. Deus vai só dar orientações. Deus não vai dizer para ele assim, eu te proíbo de comer da árvore do centro do paraíso. Não, Deus vai dizer a ele, tudo está permitido, exceto a árvore do centro do paraíso, que eu te dou a orientação de que você não coma. Então, Deus ele vai deixar esse homem livre. E olha que interessante, porque a gente pode pensar, Deus podia não ter criado aquela árvore, podia ter tirado ela de lá, mas ele também a deixou como uma maneira do homem tomar as suas próprias decisões. O homem precisaria ser capaz de livremente escolher fazer a vontade de Deus, de livremente obedecer a Deus, mas também podia não obedecer, como foi o que o homem fez. E é justamente por isso que a primeira leitura de hoje começa dizendo, se queres, deves cumprir os mandamentos, deve cumprir a lei de Deus. Se queres, ninguém está obrigado a cumprir a lei, mas deve querer. E o querer é colocar a sua vontade. Então, ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu coloco a minha vontade naquilo, eu direciono a minha vontade para aquilo. Então, ou seja, a fé, seguir a Jesus, não é uma obrigação, mas é uma adesão de vontade. Eu devo aderir com a minha vontade. Então, eu preciso dizer, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, eu quero o céu. E não como uma obrigação, porque a obrigação, as coisas que na vida são obrigações, elas facilmente se tornam um peso. Mas quando eu coloco a minha vontade naquilo que eu estou fazendo, quando eu faço porque eu quero, por mais que talvez seja uma coisa errada e tenha peso de culpa, eu fique culpado depois porque eu fiz alguma coisa que não era boa, mas eu não estou empurrando com a barriga, eu não estou obrigado. Então, eu quero, eu faço por livre vontade. Quando a gente vai ver também, ainda no livro do Gênesis, no capítulo 1, Gênesis 1, 26, que aí a gente já sabe muito bem o que é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós vamos ver que quando Deus diz que vai fazer o homem à imagem e semelhança, ele vai nos fazer como Deus. E aí, então, ou seja, ele dá o direcionamento daquilo que devemos ser como Deus. Mas quem Deus é? Aí a gente vai para Levítico 19, 2, onde vai dizer que sede santos, como eu, o vosso Deus, sou santo. Então aqui, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele dá a vocação primeira do homem, que é ser como Deus, que é ser santo. Ou seja, nós somos chamados então à santidade e não ao pecado. Então por isso que a primeira leitura vai dizer que ninguém foi chamado ou convidado ao pecado. Então a nossa vida, ela precisa ser uma vida de não se acostumar, não se acomodar com o pecado, mas de busca pela santidade, que é a vocação que Deus deu a cada um de nós. Todos nós somos vocacionados, chamados por Deus para a santidade. E aí, quem entende isso é feliz. Quem entende que a sua vida foi feita para ser santo, quem entende que a sua vida foi feita para o céu, começa a ser feliz. Porque é feliz, como diz o Salmo, quem segue a lei. Então, eu não sigo a lei por uma obrigação, mas eu sigo com alegria, com adesão, com a minha própria vontade. Então aí eu encontro a felicidade, porque eu estou fazendo o que eu devo fazer. Mas aí eu pergunto, isso é fácil?
Cumprir a lei, fazer a vontade de Deus, encontrar essa felicidade, aderir à vontade de Deus é fácil? Não. Porém, ser santo, ser feliz, fazer a vontade de Deus é cruz. Tudo isso é cruz. E aí a gente chega no mistério da Quinta-feira Santa, né? Antes de Jesus ser preso, que ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então é muito interessante que o próprio Jesus, ele também não tinha vontade inteira da cruz, porque humanamente ele sabia que ia ser muito duro, mas ele acolheu e decidiu fazer a vontade de Deus. Para a gente entender que não é fácil, nem sempre eu vou estar, porque felicidade não é sorriso no rosto, né? Então, ou seja, nem sempre eu vou estar fazendo o que eu tenho que fazer com um sorriso no rosto. Nem sempre eu vou estar fazendo o que eu tenho que fazer com a maior das disposições, mas eu faço com a minha vontade e com adesão. É diferente fazer obrigado e fazer com adesão, mesmo sem eu ter total, sem eu estar feliz, sem não é feliz, né? Como é que eu posso explicar isso? Às vezes, a gente precisa fazer algumas coisas que a gente entende e sabe que é importante, mas eu não estou tão à vontade para aquilo. Tão à vontade no sentido de não estou confortável, né? Eu não estou confortável com aquilo que eu estou fazendo, tá doendo, tá me machucando, tá me exigindo, mas eu faço porque eu sei que é a vontade de Deus e eu quero aderir a essa vontade de Deus. A gente não é... Eu não faço a vontade de Deus por uma obrigação. Não, eu tenho que fazer porque é a vontade de Deus. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus unindo o meu querer com o dele, aí a gente é feliz. Porque não tem peso, né? Porque, não, eu tô fazendo porque Deus quer. Olha só como é que a gente já fala, né? A gente já fala dessa cara assim. Não, eu tô fazendo porque Deus quer. Eu tô fazendo porque é vontade de Deus. Não, eu tô fazendo, eu tô indo porque é vontade de Deus. E eu quero fazer a vontade dele. Então é totalmente diferente, é um outro ânimo, é uma outra direção, é uma outra dimensão quando a gente entende tudo isso. E aí a gente começa a também fazer a vontade de Deus entendendo que é sofrer por amor. Por amor não a pessoas, por amor não a mim mesmo, mas por amor a Deus. E o Evangelho vai nos chamar a atenção e pedir para que a gente tome muito cuidado, porque Jesus nos chama a atenção para não ser como os fariseus. Os fariseus conheciam a lei, os fariseus ensinavam a lei, mas não viviam essa lei. Então tem uma grande diferença aqui. Eles conheciam, ensinavam, mas não viviam essa lei. Então, Jesus, ele diz para a gente não ser como os fariseus, ou seja, que eu conheça a lei, que eu ensine a lei, mas que eu também a viva. E aí ele vai falar, né, sobre o quinto mandamento, sobre não matar, que não é só com armas de fogo, com uma faca, sei lá, com um pedaço de pau, mas a pior arma que nós podemos usar é a língua. A língua que fala mal, a língua que julga, a língua que faz fofoca, a língua que critica, a língua que é debochada, que é áspera. E aí é interessante, porque antes mesmo disso, esses dias eu estava lendo que o Papa Leão ele já fez um convite para nós fazermos uma quaresma e a nossa mortificação da quaresma ser a mortificação da língua, de evitarmos falar mal dos outros, falar palavras que ofendam, evitar a fofoca. Então ele está convidando a igreja para viver isso aqui. Conhecer o mandamento, entender que eu posso matar com a minha língua e viver esse mandamento. Então, ou seja, cuidar daquilo que eu falo, da maneira que eu falo com os outros, para que eu não seja um instrumento do mal na vida de alguém, ou uma pedra de tropeço para alguém. Então fica essa dica aí do convite do Papa Leão para nós de fazermos também a mortificação da nossa língua nessa quaresma, que vai começar nessa semana agora, né? Quarta-feira começa. O Evangelho também vai falar do sexto mandamento, porque ele vai falar que não é só algo físico, mas também quando eu olho com desejo ou alimento pensamentos, eu já estou adulterando, né? Então ele vai chamar a atenção sobre essa realidade do sexto mandamento. E aí eu me lembrava, Gênesis 1:26, façamos o homem mais de semelhança, mas Gênesis 1:28 vai dizer, e Deus, Gênesis 27 vai dizer que criou o homem depois a mulher, e Gênesis 1:28
vai dizer que Deus os abençoou e disse a eles: frutificai e multiplicai-vos. Então aqui tem uma coisa interessante, porque Deus os abençoou, e só depois que Deus os abençoou que Adão conheceu Eva, que Adão se deitou com Eva, né? Que tiveram a sua primeira noite de núpcias. Então, as núpcias, ou seja, a relação sexual, falando bem abertamente, ela é para quem recebeu a bênção de Deus, para quem é casado na igreja. Se eu ando por aí me relacionando sexualmente com alguém e não sou casado na igreja, por mais que eu seja casado no civil, eu tenho muito amor, porque amigado com fé, casado é... Mentira, amigado com fé não é casado. Amigado com fé é amigado. Casado é quem recebeu o sacramento na igreja. Então, se eu ando por aí, ou às vezes você que é jovem e anda se relacionando sexualmente com as pessoas aí, com... Isso, seja do mesmo sexo ou não, tá? Também, porque hoje em dia a gente tem que falar nisso, tocar nesse ponto. Mas, quando você se relaciona sexualmente com alguém, você está em pecado. Então, você precisa confessar-se. Você precisa se arrepender e voltar para Deus. Mas também, abro um parênteses aqui, se você vive maritalmente com alguém sem ser casado, aí você também não pode se confessar. Para você se confessar, você tem que deixar essa pessoa ou se casar na igreja, porque não adianta você se confessar e voltar para casa morando com essa mesma pessoa, entende? Então, aí tem um parênteses só para a gente não se confundir no rolê, entendeu? E aí, também, além de Deus os abençoar, ele vai dizer frutificai e multiplicai. Ou seja, ajudai um ao outro a crescer, gerar frutos na vida do outro. Isso é muito importante, porque quando você não cumpre as suas obrigações maritais, né, com o outro, você não está frutificando, então você está em pecado. Se você não cuida do seu marido, da sua esposa, se você não dá devida atenção, se você não faz o que deveria fazer, você está em pecado. Esse negócio aí de dar castigo, né, porque ficou com raiva, disso e daquilo, isso é pecado. E multiplicai, que é o caso muito comum também dos casais que não querem ter filhos, que evitam filhos. Deus nos chama a multiplicar. Se eu não estou aberto a multiplicar, se eu não estou aberto à vida, eu estou em pecado. Se eu uso camisinha, DIU e pílula e estou evitando filhos, eu estou em pecado. Então eu preciso me converter e largar essa situação de pecado, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, nos convida a aderirmos a essa vontade de Deus. Então, assim, você não está obrigado a viver essa lei, mas você também não está obrigado a ser cristão. E você também não está obrigado a comungar, porque a comunhão, ela não é direito do fiel. A comunhão, ela é prêmio para os que estão em estado de graça buscando a Deus. Então, se você não está cumprindo a lei, não está aderindo à lei, você não está em estado de graça, não pode comungar. E, por fim, vai falar também para não jurar em falso, né? E nem mentir, né? Não levantar falso testemunho e também não fazer falsos juramentos. Ah, eu juro por Deus que eu não fiz. Mentira! Ou então, não fui eu não, eu juro. E você sabe que você fez, né? Você sabe, a sua consciência te diz, te informa, te acusa, te direciona. E a gente vai contra a nossa consciência. A definição de pecado é falta contra a consciência reta ou falta contra a razão. Então, se eu tenho consciência de uma verdade e eu não a manifesto, pecado, e preciso me confessar. Então, vamos pedir a Deus nesse domingo para que a nossa vida seja verdadeiramente de Deus, né? Para que a nossa vida seja condizente com aquilo que fomos chamados. Se queremos, porque também você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado a ser católico. Mas se você diz sim e adere a essa ideia, essa vocação, esse chamado de ser católico, você precisa aderir também à vida de santidade, aderir também à busca de Deus. Nós te pedimos, Senhor, a graça de vivermos tudo o que corresponda e o que deve ser vivido. Nós te pedimos, Deus, que nos ajude a caminhar nos teus caminhos e aderir aos teus projetos e fazer a tua vontade em todas as coisas. Nós te pedimos, Deus, que os mandamentos não sejam só conhecidos por nós, mas que sejam vividos, aplicados na vida, para que a gente faça em tudo a tua vontade, para que a gente tenha sede de ti, para que a gente tenha desejo pela tua presença, para que a gente tenha vontade de te buscar e de fazer e de cumprir o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a viver de ti, viver contigo, viver para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.